comunicação. Então vale a pena. Muito bom. Cerca de 4 milhões de brasileiros, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, sofrem com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Muitos passam a vida toda sem receber o diagnóstico adequado. E esse é o grande desafio dos especialistas no assunto. Como identificar e tratar o TDAH, como é chamado no meio acadêmico? É o que vamos abordar neste Em Discussão que começa agora. Para isso, quero apresentar a você meus convidados do programa de hoje. Estou recebendo o Dr. Jorge Simeão, vice-diretor da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Ronaldo Ferreira Ramos é outro convidado, diretor executivo da ABDA, e Alexandre Martins, portador de TDAH. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês. Um tema muito importante. Não é novo, doutor, mas me parece que isso realmente, esse déficit de atenção, parece que realmente veio numa velocidade muito grande e está despertando os olhares para todo mundo. É isso mesmo? Muito obrigado por tê-la aqui. Obrigado. A difusão de conhecimento a respeito de déficit de atenção e hiperatividade teve, de fato, um boom nas últimas 2 décadas. E com esse aumento, né, do que se conhece sobre déficit de atenção, e isso ser mais divulgado, é claro que aumentou a quantidade, né, de profissionais trabalhando com déficit de atenção, aumentou o acesso da população, né, a tratamento, as pessoas começam a entender o que é, começam a entender o que de fato elas têm. Isso faz com que pareça, né, que surgiu um novo transtorno, surgiu a doença da moda. Da nova era, né? Exato, e na verdade não é nada disso. Sim. Né? Os primeiros relatos, né, começou-se a perceber a tríade de sintomas, né, há pelo menos um século, né, mais do que um século até. O transtorno recebia outros nomes, outras explicações, conforme a ciência foi avançando, conforme os conhecimentos foram aumentando, melhorou também a classificação diagnóstica. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é um conhecimento mais consolidado a respeito do TDAH e uma prática de tratamento mais robusta também, né? Não só por recursos que a gente tem, mas também pela quantidade de profissionais que hoje conseguem identificar e tratar o transtorno. Tá. E a sua especialidade? Eu sou psiquiatra. Psiquiatra? Isso, médico psiquiatra. E o seu dia a dia, como que é essa movimentação com quem sofre com esse transtorno? Eu diria que eu faço psiquiatria clínica. Tá. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos, Isso. Tá. E hoje eu posso te dizer que pelo menos 40% da minha clientela é de pacientes portadores de TDAH, por eu ter direcionado meu trabalho, não porque essa é a prevalência, né, num consultório. A gente começa a trabalhar com o transtorno e acaba trabalhando mais com isso. Mas a prevalência na população geral é em torno de 4%. Então, 4%. Aquela conta do comecinho do programa, de isso que mesmo. seriam 4 milhões de pessoas, né, 4 milhões de portadores, estaria correto. É mais ou menos por mais aí. ou menos por aí. Fora aqueles que não sabem, né? Sim. Aqueles que ainda não conseguiram esse diagnóstico, é isso, A né? grande maioria não A grande sabe, maioria ainda não sabe. né? O TDAH é subdiagnosticado no país. Tá. Quero apresentar aqui o Ronaldo. Ronaldo, muito obrigado, viu, pela sua presença e com certeza vou explorar muito os seus conhecimentos. Eu quero saber de você o que é TDAH. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença Marcos, mais uma vez. Muito obrigado por ter nos convidado para o seu programa Em Discussão. E podemos conversar com a população um pouquinho mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você me perguntou quais são, digamos assim, as características desses sinais de TDAH nas crianças, nos adultos, nos adolescentes. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma dificuldade inicial, que você percebe, de sustentação da atenção por um tempo prolongado. Principalmente com jovens e crianças, isso fica mais evidente,
que, principalmente nas escolas, eles não conseguem prestar atenção, porque rapidamente a atenção cai. Cai a atenção e recupera novamente. E cai em virtude de estar olhando para uma pessoa que está chegando, estar olhando para um estojo de uma determinada pessoa, e a sustentação fica variada. A partir daí, fica muito difícil a gente manter um contato eficiente com aquilo que está sendo comunicado para conosco, não é? Então, o déficit de atenção vem daí. Independentemente disso, também pode estar acompanhado de uma hiperatividade física e mental, ou seja, uma inquietação física muito intensa e uma hiperatividade mental que é caracterizado por um pensamento com uma velocidade muito grande e sempre preocupado com determinadas coisas. Também pode ser considerado que algumas pessoas têm o modo mais agitado, que é o hiperativo, ou o modo mais desatento, em que uma criança se desliga e acaba viajando naqueles momentos. Isso também acontece, como eu falei, com adultos. Então, são pessoas assim que se dispersam com muita facilidade, acabam tendo esquecimentos variados, acabam tendo relapsos. Naturalmente, todo mundo esquece alguma coisa, todo mundo perde a atenção, mas isso significa que a gente precisa ver qual o grau de prejuízo que aquela situação está trazendo para a criança, para o jovem e para o adulto. Tudo é dimensionado. E uma outra característica muito visível nos portadores de TDAH é a dificuldade de organização e planejamento. As funções executivas, elas acabam sendo muito comprometidas. Então, são pessoas desorganizadas, bagunceiras, com dificuldade de colocar as suas coisas em dia e ter justamente até mesmo responsabilidades em cima dessas características. Acho que com certeza acaba trabalhando muito nos estudos, não? É mais visível no primeiro momento dos estudos, é. mas acompanha, a partir do momento que a pessoa tem o déficit de atenção e hiperatividade, acompanha a vida inteira do indivíduo. Em vários momentos. O que vai mudar é um pouco o formato. No formato criança, no formato adolescente e no formato adulto. Mas ele sempre estará em prejuízo de algum montante. Não é? Quer dizer, o que a gente avalia muito é o grau de prejuízo, porque é a partir daí que a gente identifica, de fato, o que está ocorrendo. Então, quando a gente percebe, né, que tem aquela pessoa que a gente fala, esse aí está no mundo da lua, esse está no mundo dos sonhos, tal. Nem sempre ele pode estar apaixonado, né? Supostamente, né? A gente já liga isso, né? Olha, ela está apaixonada, ele está apaixonado, né? Nem sempre é isso, né? Com certeza. Isso já é um indicador, é isso? Pode ser dos indicadores. Um dos. A gente também não pode esquecer, que o Dr. Jorge estava comentando, que o transtorno de déficit de atenção é um transtorno neurobiológico de características genéticas e hereditárias. Né? É hereditário. Então isso aí vai passar de pai para filho, não tem como. Tem cura isso? Não. Não tem cura, doutor? Pelo menos por enquanto, né? A ciência, não. como ela desenvolve muito rápido, por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Tá bom. Agora, é importante lembrar sim, claro. quanto a... Primeiro a questão do diagnóstico. O diagnóstico de déficit de atenção, ele é dimensional. Faz-se diagnóstico disso em função do tamanho desses prejuízos, né? E o quanto, né, de fato, isso atrapalha na vida prática do indivíduo. E como que isso é medido, doutor? Bom, dimensionado? Existem... Na verdade, assim, embora existam escalas, né, que proporcionem ali um direcionamento para diagnóstico, uma facilidade, pelo menos, de rastreio, né, desses sintomas, o diagnóstico de déficit de atenção é clínico e a gente identifica a presença dessa tríade de sintomas, né, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, ao longo da vida da pessoa e o tipo de prejuízo que causa na vida diária. É claro que uma criança vai ter prejuízos escolares, vai ter prejuízo no aprendizado social, né, na relação com os seus pares, mas essas coisas vão ficando mais sérias conforme a idade avança. Né? O déficit de atenção compromete, aí nós por vamos exemplo... entrar no campo do adolescente e do adulto, né? Exato. Aí os prejuízos são maiores. Sim, a vida vai se tornando vai se apresentando mais séria, de uma outra maneira, né? Aí no adulto, quais são esses prejuízos, realmente os mais complicados, os mais delicados, podemos dizer assim? Tente imaginar, né, o prejuízo na organização do espaço funcional. Né? Você imagina um adulto em que a mesa de trabalho dele é o completo caos. A desorganização para
o tempo cronológico. E a pessoa não consegue perceber direito, por exemplo, quanto tempo se passou, se distrai com atividades que de repente não eram prioritárias, né? A dificuldade de elencar prioridades na hora de resolver problemas, enxergar um problema, ver do que ele é feito, planejar de que maneira você vai resolver aquilo, executar essa resolução de um problema e ir conferindo o que você está fazendo. Tudo isso pode ser difícil para um portador de TDAH. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, cada um na sua especialidade, mas já houve algum caso de esquecimento realmente grave que vocês poderiam relatar? Por exemplo, o rapaz iria casar num certo dia e acabou esquecendo que ele ia se casar, deixou a noiva no altar. Enfim, eu estou dando um exemplo que pode acontecer se realmente for num nível um pouco mais elevado, né? Vocês chegaram a ter algum paciente com essas características assim? Tem casos folclóricos atraentes, até divertidos em algum momento. Sim, sim. Teve um cliente nosso que no supermercado junto com a esposa acabou recolhendo as compras pro carrinho, do carrinho para o carro, e guardou tudo, fechou o porta-malas e deixou a mulher no supermercado. Então tem os folclóricos, os divertidos e os trágicos que podem ocorrer também, né? Com certeza. E doutor, você teve algum... Adulto que esquece o filho na escola, tem situações até arriscadas, por exemplo. A pessoa ir dormir, está esquentando alguma coisa no fogão e... tocou um telefone, a pessoa vai atender, simplesmente esqueceu que tinha um fogão ligado, esquece. Vai fazer outra coisa e deixa aquilo ligado. Aí entra a hiperatividade. A hiperatividade, ela afeta esse esquecimento também? Eu estou entendendo isso ou não? Por exemplo, uma dona de casa que está fazendo o alimento, está fazendo o almoço, por exemplo. Esqueceu lá o arroz no fogo, por exemplo. Aí foi para a máquina de lavar, porque ela tinha que lavar roupa. Aí ela esqueceu o arroz no fogo, queimou o arroz. Quer dizer, ela não dá atenção nem para uma coisa, aí ela volta e esqueceu as roupas na máquina. Isso não tem a ver necessariamente com a hiperatividade, mas uma dificuldade de coordenação, de controlar o que está sendo feito, de administrar o que está sendo feito. Então, a pessoa tem uma tendência, de fato, de desempenhar várias atividades ao mesmo tempo, mas o devido acompanhamento dessas atividades que estão em andamento não acontece como deveria. Então, é comum, no meio do caminho, algumas dessas tarefas simplesmente desaparecerem da mente. Estou perguntando isso porque eu acho que eu tenho alguém na minha família em relação a essa questão. E que é normal. É na família de outras pessoas. Você que está nos assistindo agora, com certeza deve ter alguém na família, num círculo de amigos, né? Tem, né? Não tem como, né? Também a gente não pode esquecer, Marcos, que o problema é dimensional. A gente precisa ver em que dimensão ocorrem esses esquecimentos, que podem estar ligados com a distração, com uma hiperatividade mental também, que a pessoa fica pensando em várias coisas e acaba esquecendo outras, não é? E para onde está, entre aspas, a cabeça. Então tem pessoas que esquecem portas abertas com a chave pendurada lá de fora. Tem vários graus de esquecimento, mas cada um tem que ser avaliado no conjunto. E uma outra característica que o Dr. Jorge vai explorar também melhor, é que o TDAH é um transtorno que vem sempre acompanhado de outros sintomas, comorbidades, como depressão, ansiedade, e outros transtornos também, outras características. Porque a gente pode pensar que uma criança com déficit de atenção ou com hiperatividade, ela vem colecionando fracassos e derrotas no decorrer do seu próprio crescimento. Porque isso, de certa forma, é avaliado pela escola, é avaliado pela família, é avaliado pelo grupo. Isso também vai destruindo a autoestima dessa criança, que vai virar um adolescente. E aí vem a depressão. Aí vem sinais. Que podem contribuir para um quadro sintomático de depressão, ou até um quadro um episódio de processo depressivo. E uma pessoa depressiva também fica ansiosa, porque todas as situações que acabam envolvendo alguma atividade deixam eles em estado de alerta, o tempo inteiro preocupados em realizar aquela atividade. E isso faz com que a ansiedade seja um carro-chefe também desse processo. Tem vários outros sintomas associados que podem Nós vamos discorrer sobre isso já. Doutor, você quer complementar? Existem duas formas de a gente olhar isso.
existem esses sintomas, né? Um quadro ansioso ou depressivo que pode acontecer. Vamos pensar no aspecto funcional, né? A disfunção que o déficit de atenção produz na vida da pessoa, pode produzir de maneira secundária, né, um quadro ansioso ou sintomas, né, o que se pode classificar como sintomas depressivos, mas a gente pode ter a ocorrência assim, em paralelo, como um outro transtorno. Essa é uma outra condição. Tá. Né? E principalmente em adultos, que 70% dos adultos com TDAH podem ter outros transtornos psiquiátricos associados, né? A gente chama de comorbidade justamente por ser algo que está acontecendo em paralelo ao TDAH. Então, depressão e ansiedade são talvez, né, as condições aí comórbidas mais comuns. Tudo associado. Isso, e que não se explicariam pelo déficit de atenção, né? A pessoa tem, de fato, um outro quadro em paralelo. É claro que, por exemplo, para um portador de depressão e déficit de atenção, uma coisa atrapalha a pessoa a se tratar da outra. Vamos pensar no déficit de atenção como um transtorno relacionado ao direcionamento da energia. Energia sem controle, energia sem foco, não produz, né? Agora, tenta imaginar a depressão como uma doença da energia, né? Se você não tem a energia para investir, né, nas suas atividades, isso vai repercutir, por exemplo, se a pessoa tem um TDAH e tem depressão, a depressão atrapalha até mesmo o tratamento do TDAH e modifica a maneira como a pessoa expressa esses sintomas no dia a dia. Eu imagino. E aí a gente vai saber daqui a pouco como é que você administra as drogas, né, para esses casos complementares. Mas deixa eu trazer para a roda aqui o Alexandre Martins. Alexandre, muito obrigado. Você vê que o papo, né, acabou envolvendo exatamente até para que o telespectador, né, nosso amigo ou nossa amiga que está nos assistindo nesse momento, comece a ter exatamente uma pequena dimensão aí do que é esse sintoma. O Alexandre Martins é portador de TDAH. Está correto isso? Portador de TDAH? É isso? Portador. Seja bem-vindo, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Quando é que você ficou sabendo que você era portador? Agradeço o convite para declarar. Assim, eu estou com 48 anos, eu fiquei sabendo por volta de 40 anos por conta do diagnóstico do meu filho. Pouco tempo, hein? Passei 40 anos aí sem ter noção do que estava acontecendo. Tá. E meu filho foi diagnosticado como, dentro do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e como comorbidade TDAH. E a questão do TDAH é uma questão variavelmente mais genética e pode ser passada geralmente pelo pai, então me forcei a olhar um pouco mais para mim, comecei a conversar com psicólogos, cheguei a ir a uma sessão da BDA, mas enfim, comecei a estudar e cheguei ao diagnóstico de TDAH. Isso explicou, assim, em adulto é muito difícil por conta das questões da idade, de outras coisas que podem ter acontecido com o adulto em si, né? Mas, assim, o TDAH em si e sintomas em geral explicavam muita coisa do que eu já tinha passado, de eventos na minha vida passada. Então, assim, isso explicou muita coisa e a partir dali eu comecei a ter insights e uma clara dimensão do que eu deveria fazer para poder mudar a minha vida, né? Ter um pouco mais de verdade, ser um pouco mais feliz na vida. Então vamos lá, você tem 48, disse que há 8 anos descobriu, Sim. Por intermédio do teu filho. Como é que foram esses 40 anos anteriores? Assim, não foram assim, eu estudei escola municipal, então não tinha muita dificuldade com relação à escola, mas eu não lembro de muita coisa da escola. Tá. Nunca tive problema era um aluno mediano, medíocre, tirava nota 5 e por aí para passar. No colégio, aí eu fiz um colégio na área de tecnologia, que eu comecei me interessei pela área de tecnologia. Eu me interessei na área de tecnologia por conta de um livro que meu pai me deu quando eu tinha 13 anos. E é uma coisa que o TDAH geralmente tem, que é hiperfoco, que é a partir dali que eu comecei a ler um livro sobre matemática, história da matemática, que aí me interessou bastante e dali eu já sabia o que eu ia fazer quando crescesse. Então, dali foram trabalhos focados, que nem, assim, a questão que a gente tem muita no TDAH é o tal do hiperfoco, então eu sempre, dos 13 anos para frente, era só tecnologia.
apesar de ser há bastante tempo, né? Mas tinha muita revista, tinha a biblioteca, então, assim, corri muito atrás disso. Hiperfoco? Hiperfoco. Tá. Você fica muito focado em determinado assunto e os outros não te interessam, e aí a escola fica para trás, os relacionamentos ficam para trás, a família às vezes fica para trás também, porque o que está te deixando feliz e te trazendo uma recompensa mais imediata é um determinado assunto. Você disse que uma coisa que me chamou a atenção é que você disse que você não se lembra, não se recorda de algumas ações, de alguns momentos que você viveu aí na tua infância, na tua adolescência. Isso tudo por conta da sua... Sim, e assim, e como é que eu constatei isso? Depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu fiz tratamento comportamental, que é uma forma de tratamento, sem medicação, mas eu percebi durante um tempo que não estava tendo efeito, e aí eu comecei a tomar remédio. E assim, o que aconteceu? Por exemplo, eu comecei a tomar remédio numa semana, na semana seguinte eu comecei a lembrar de coisas da minha vida da semana anterior que eu nunca lembrei. A roupa que eu estava usando no sábado anterior. Conseguiu lembrar? Sim, para muita gente isso é normal. Olha isso. Mas assim, eu não lembrava não por problema de memória, porque eu não prestava atenção. Simplesmente e naturalmente isso. Se você não presta atenção, não olha para o lado, e isso inclusive trouxe prejuízos. Eu sou casado pela segunda vez, meu primeiro casamento foi um desastre, eu acho que por conta desse tipo de postura, desse tipo de eventos, né? Que isso acontece em todas as áreas da vida, né? Profissional, pessoal, até se divertindo também. Então, isso que mais me prejudicou, eu acho. E como é que foi descobrir? Foi um Foi susto. um banho de água gelada ou falou, puxa foi. vida, agora descobri uma coisa que eu posso se tratar? Porque em geral, assim, no meu caso, eu sempre me achei inferior a todas as outras pessoas em geral. Então eu sempre, depois que você toma um pouco mais de consciência, na adolescência, 16 anos que eu comecei a trabalhar, tudo, você começa a perceber que você tem muito mais dificuldade para executar tarefas e entender as coisas. Mas não por questão de inteligência, é questão de distração mesmo. Tudo, como o Dr. Ronaldo falou, tudo distrai. Você se distrai com qualquer coisa, né? Então, no final das contas, você começa a se esforçar, dobrar o seu esforço em cima de um determinado objetivo para conseguir, pelo menos, se limiar, ficar no mesmo nível das outras pessoas. Então, eu sempre me cobrei muito isso e não entendia o porquê. Não estava interessado em saber o porquê que eu era daquele jeito. Eu só sabia que eu tinha que me esforçar mais para poder ter o mesmo nível de desempenho das outras pessoas, né, no meu caso. E quando você descobre que é por conta de uma questão, não vou dizer doença, mas uma situação do seu organismo, né? Que o TDAH é uma situação do meu organismo, é um processo de formação do meu cérebro, que acho que é diferente das outras pessoas. Então, você começa a parar e pensar que o que eu vou fazer agora para tentar melhorar isso? Porque se eu sei alguma coisa que está me segurando, me nivelando, o que eu posso fazer para tentar melhorar? Tá. Doutor Jorge, alguns pontos aqui me chamaram a atenção e eu quero fazer até um ping-pong com vocês. Primeiro, essa questão da formação do cérebro. Como que é a formação? Ela é diferente? O que acontece no cérebro? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá. Né? Tanto que os primeiros sintomas acontecem já, né, nos primeiros anos da infância. E como todo cérebro em formação, né, em desenvolvimento, o que a gente percebe é um delay, um certo atraso no desenvolvimento nos primeiros anos e uma defasagem, eu diria, né? Então, até os 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, a gente evita fazer esse diagnóstico, né? Geralmente até tratamento farmacológico, a gente costuma fazer a partir dos 6 anos de idade, quando necessário, justamente porque esse cérebro que está em formação, ele pode, nesses primeiros anos, ele pode levar um pouquinho mais de tempo, né, para que algumas funções se adequem, né, e a criança consiga fazer certas coisas que são esperadas para aquela determinada idade. Com o passar desses anos, vai acontecer o desenvolvimento conforme acontece com todo mundo. E a gente vê ao final da adolescência, né, esse desenvolvimento, né, do cérebro de quem tem TDAH e de quem não tem se equiparar.
Agora, uma coisa é a gente comparar isso e a outra coisa é a gente pensar na persistência dos sintomas de déficit de atenção. A pessoa que tem o déficit de atenção, ela vai ter dificuldades mesmo de sustentação da atenção, de alternar a atenção entre 2 ou mais estímulos presentes, de conseguir travar o foco em uma determinada coisa. E não acontece só uma dificuldade nesse foco, mas no controle inibitório. Quer dizer, a capacidade da pessoa inibir a distração ou inibir o próprio comportamento, né, para que ela exerça um freio, né, aos impulsos e ela consiga se manter no controle do que precisa ser feito. Nós já temos condições de identificar o TDAH na gestação do bebê? Não é prático. Não é prático. Não é prático, isso não. E... Tá. O Ronaldo, uma outra. Você quer complementar? Não, uma outra coisa que me chamou a atenção é o hiperfoco. Quer dizer, né? Claro. O hiperfoco é uma condição muito característica do TDAH e que a gente precisa tomar um certo cuidado porque dá a impressão assim que o nome sugere assim, um superpoder, né? Superman, né? E que vai passar com a nota máxima na faculdade, né? Exato, você imagina aquele super-homem com aquele olhar de laser, assim, né? Ultra focado, mas na verdade o que acontece é uma dificuldade de você conseguir manter o foco principal no que você está fazendo, mas manter algum grau de atenção no que está acontecendo em segundo plano. Então, por exemplo, você pode ter hiperfoco no seu trabalho, ou você pode estar hiperfocado em alguma questão que não é o trabalho e realmente o tempo está passando e você não percebeu. Outras coisas podem estar acontecendo e você precisa administrar e, de repente, a sua atenção não está nessas outras coisas também. Né? Quer dizer, é também uma condição anormal relacionada à capacidade de focar, sim. Você quer complementar? Não, eu queria complementar colocando até mesmo a partir do momento que você é diagnosticado com déficit de atenção, em algum momento da sua vida, o diagnóstico é libertador. Como assim é libertador? Você vai compreender várias coisas que aconteceram na sua vida e através de um processo de ajuda psicoterapêutica, psicológica, você vai começar a executar, a partir do momento que você reconhece esse próprio problema em você, trabalhando com uma psicoeducação, você vai começar a fazer uma reestruturação dos processos ainda falhos que vão continuar existindo na sua vida. Então, o diagnóstico é muito interessante porque você sente que as pessoas ficam aliviadas, compreendendo uma situação que não compreendiam, a partir do momento que você vai destrinchando, vai colocando para o portador por que ele funciona daquela forma. Então, isso vai fazendo com que ele comece também a ter o interesse de ter um processo interno de mudança de comportamento. Porque ele precisa. O transtorno, ele tratado e cuidado, ele melhora muito o indivíduo em 70% a 80%. Mas tem coisas que ficam, que precisam ser tratadas e precisam ter uma atenção muito especial do portador para que aquilo não continue se repetindo daqui por diante. Então ele sabe que ele tem falhas em várias áreas, mas que algumas áreas diminuíram bastante e outras persistem. Então ele tem que começar a fazer de alguma forma com que aquelas falhas tenham um prejuízo menor na vida dele. Melhor assim. Tá bom. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos saber um pouco mais sobre diagnósticos e tratamentos do TDAH. Não saia daí, o assunto está muito bom. É rapidinho, a gente já volta. Olá, de volta com o programa Em Discussão, hoje falando sobre o transtorno de déficit de atenção. Estou recebendo o Dr. Jorge Simeão, vice-diretor da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Recebo também com muito carinho o Ronaldo Ferreira Ramos, psicólogo e também diretor executivo da ABDA. E Alexandre Martins, portador de TDAH. Dr. Jorge, no primeiro bloco, eu estava conversando exatamente com o Alexandre e ainda eu anotei alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. Um deles é realmente
dessa volta à memória, né? Do esquecimento, né, Alexandre? Isso. Você falou que depois você começou a tomar o remédio, depois do diagnóstico, a memória voltou. É isso. Memória não, mas você começa Quer dizer, a ter as uma- lembranças, né? Quer dizer, tudo estava gravado, só que como você não prestava atenção, tudo isso você foi... Na verdade, a partir do remédio que eu comecei a prestar mais atenção. Não foi nem questão de memória. Foi eventos que aconteceram depois do início da tomada da medicação, né, de tomar a medicação. Eu comecei a ter mais atenção nas coisas e nas pessoas. E a partir daí, por exemplo, depois de um tempo, eu conseguia lembrar de coisas simples, roupa que eu vestia. No passado. Do passado. Do passado que eu digo mas depois do Sim, início sim, da medicação. Né? Aí, doutor, tudo que foi vivido lá atrás e que não teve a atenção necessária, mesmo com remédio, você não recupera isso? Na verdade, a atenção funciona como se fosse a sala de espera da memória. Que interessante isso. Se não tem nada na sala de espera, não tem o que a memória guardar, né? Olha, e isso se aplica ao longo de toda a nossa vida, doutor? A grosso modo, sim. Tanto que é uma das coisas que atrapalha no aprendizado, é uma coisa muito comum, um erro muito comum é classificarem o déficit de atenção, por exemplo, como um transtorno de aprendizagem. Não, ele não é um transtorno de aprendizagem, mas ele atrapalha a aprendizagem? Atrapalha. Porque justamente se a pessoa não consegue dirigir a atenção ao conteúdo que está sendo dado, com quais elementos ele vai trabalhar depois para ele conseguir reter aquela aula, para ele conseguir entender aquela matéria. Então, da mesma forma, né, que o Alexandre falou sobre ele conseguir se lembrar que roupa ele estava vestindo num determinado jantar, a criança também vai conseguir se lembrar de um conteúdo de aula que foi dado e ela estava realmente ali, presente, atenta, acompanhando o que estava sendo dito. Sim. Então, na verdade, não a memória, de fato, ela não é que sofre os maiores prejuízos, mas ela acaba sofrendo algum prejuízo por conta da desatenção. Sim, isso existe. Isso existe, né? Ô Alexandre, você... como é que foram os teus relacionamentos? Foram prejudicados? Você, na sua adolescência, começou a namorar, a ter relacionamentos... Como é que foi isso aí, esse Então, processo assim, todo? você tem a questão, eu como comorbidade tenho a questão da ansiedade. Então, você tem Sim. a questão da ansiedade para começar a namorar. No começo é muita atenção, né? É muita foco, digamos Muito assim. foco. Você já queria casar ou não? Não, ainda não. Isso não. Mas é muito foco. Então, depois de algum tempo, se o relacionamento começa a esfriar por culpa minha ou da outra parte, você acaba... Como uma matéria, estudando na escola, você acaba deixando de lado, de fato. É um balde de água gelada, né, para a pessoa. Então, isso comigo, né? o que aconteceu comigo foi isso, né? É. Eu tive um relacionamento de noivado 8 anos, casamento 4 anos também, que eu falo que outra pessoa sofreu bastante. Minha esposa, Por exemplo, minha o que esposa. que... Questões simples de vamos para o jantar com alguém, beleza. Só que assim, é uma pessoa da família, você sabe que ela gosta de determinada coisa, a gente ficou de comprar alguma coisa para a pessoa, eu fiquei com a tarefa. Só que assim, eu deixei de lado a tarefa, não porque eu esqueci, porque eu achava que tinha coisa mais importante. E aí essas questões a gente com TDAH também cria processos de sabotagem. Isso automaticamente acontece. Olha isso. Você começa a achar seu cérebro começa a achar que tem coisas mais importantes do que uma determinada tarefa que a sua esposa te passou para comprar um presente. E assim, não é por você como pessoa ter um valor, o seu trabalho vale mais do que um amigo que você vai visitar. Acontece. Automaticamente acontece. Seu cérebro vai dando mais prioridade para alguma outra coisa. Eu preciso ligar agora. Não, aí alguém fala de um probleminha, fala, não, eu preciso acho que resolver isso agora para depois ligar. Aí daqui 10 minutos... Sempre cabe mais uma tarefa. Sempre cabe mais uma tarefa naquele tempo. Isso acontecia com pagamento de contas, você tinha dinheiro, tinha tudo. Relacionamento, ir a algum lugar, comprar um presente, jantar. Sempre acontecia com tudo. Sempre tinha mais alguma coisa que você podia fazer ou que você achava... Você tinha como mais prioritária, mas não porque você definiu. Aconteceu de ficar mais prioritário. Não sei nem como explicar, mas aconteceu. E aí isso vai desgastando o outro lado. Hoje você é casado? Sou casado pela segunda vez. Você ficou noivo, depois casou e teve esses problemas, né? Sim. Ronaldo, me diz uma coisa, se a noiva dele, a ex-mulher dele, soubesse exatamente desse problema,
Você acha que a relação poderia mudar? Como é que a pessoa poderia se comprometer ou se comportar nessa relação? Em tese, até mesmo dentro da psicologia, a psicologia tem que mudar um pouco o foco. Não ficar observando somente o conflito como sendo um conflito emocional, provocado por uma situação tensa, possivelmente, entre o casal. A realidade é por isso que é um grande enfoque diferente dentro da psicologia, que é perceber que os transtornos, os conflitos que podem estar em volta de uma pessoa com déficit de atenção, eles são também provocados pelas próprias características do TDAH, pelas próprias características que o TDAH traz. Então, traz distração, traz pouco foco, traz uma série de coisas que aumentam a pressão emocional da relação. Então, o conflito, ele tem uma base neurobiológica e uma base psicológica emocional. E a psicologia, entre aspas, até então, ela sempre foca no aspecto emocional, como se tudo fosse resultado de um processo, de uma relação conflituosa. Mas a gente não pode esquecer que há várias patologias que provocam comportamentos diferentes na pessoa. E aquele comportamento é em virtude do transtorno que a pessoa tem. E não sim só está baseada na relação entre um e outro. Então a grande diferença do enfoque para trabalhar com uma pessoa com diagnóstico de TDAH é perceber que parte do diagnóstico tem reações características desse quadro e partes são sintomáticas da relação com uma outra pessoa, com a família, com o namorado, com o relacionamento. Agora, Ronaldo, pelo que você está me falando, eu estou entendendo que até para psicólogos é um caso novo, né? Então, quer dizer, acho que talvez até então era tratado como um problema de relação, marido e mulher. Quer dizer, para vocês também é algo muito novo, né? Que realmente vocês tiveram que estudar muito a fundo isso para desenvolver métodos para poder conduzir isso da melhor maneira possível. É mais ou menos por aí? Com certeza. Justamente nós temos novos caminhos hoje dentro da psicologia que contribuem para você conhecer especificamente esses transtornos. Puxa, que bacana. Tem um embasamento mais forte em psicopatologia, tem um embasamento forte em neuropsicologia e em comportamento para não ficar somente na possibilidade de que aquela situação seja resultado de um conflito. Então a psicologia tem tentado alterar no decorrer desses anos para acompanhar as informações de embasamento científico que a psiquiatria, a neurologia trouxe, a neuropsicologia trouxe. Então a gente percebe que o comportamento humano, hoje, a grosso modo, 33% tem embasamento de origem genética hereditário, 33% de características do próprio ambiente onde a pessoa se desenvolve e os restantes 33% como se fosse uma impressão digital, que tem traços da personalidade da pessoa. Aqueles traços também têm características genéticas. Então a gente percebe que para a formação de um indivíduo, por volta de 60 e tantos % tem características de base genéticas e de personalidade. E 30 e tantos % características do ambiente onde ele nasceu, se desenvolveu, cresceu. Influencia bastante. Influencia. Então a gente percebe que a influência não é 100% do comportamento do ambiente. Tem a parte genética, uma balança tem aí, uma né? balança que pesa muito. E isso não era levado em consideração até então. Até então, né? Mas isso de quanto tempo para cá? Olha, isso tem mudado, com certeza, lentamente nos últimos 15, 20 anos, mas ainda existe profissionais que não levam isso em consideração. Então, o profissional dentro dessa área tem que conhecer os diagnósticos em geral para saber o que é aquilo provocado pelo transtorno em si e o que é aquilo provocado por uma relação conflituosa dentro de um ambiente familiar, de trabalho, de onde for. E por isso a importância das psicoterapias, então, né? É muito importante as psicoterapias para ajudar a pessoa que necessita e principalmente buscar psicoterapeutas que tenham esse tipo de embasamento, porque senão vai cair no início do problema. É uma relação só de conflito, não é uma relação que tem algum diagnóstico por detrás. Então a gente tem que saber dessas características para você contribuir para que um cliente, um profissional, consiga minimizar os prejuízos que ele tem naquele processo. Doutor, eu acho que esse casamento, terapia, né, dentro do diagnóstico, e aí entra na sua área, que é exatamente onde você vai ter que entrar com remédio para que tudo seja um pouco mais claro, é o casamento perfeito nesse diagnóstico, não?
os 3 pilares, né? Psicoterapia, Tá, medicação e psicoeducação. tá. Pela psicoeducação, a gente entende a busca, né, pelo paciente, né, pelo portador, de informações a respeito do transtorno. Ele precisa conhecer o que ele tem, ele precisa conhecer aonde aquele transtorno realmente impacta na vida dele. A psicoterapia permite mudança de padrões de comportamento. Não adianta, por exemplo, o medicamento fazer, a grosso modo, né, Claro. consertar aquele aparelho psíquico, né, permitindo que ele funcione de maneira aproximada à de quem não tem o transtorno, se o kit o repertório, o kit de ferramentas, né, aprendidas, Sim, né, de sim. comportamento, não está desenvolvido. A pessoa precisa aprender a viver sem o TDAH e precisa desenvolver as habilidades para lidar, para enfrentar, né, as situações do dia a dia, ou mesmo para aquelas situações onde não há melhora de funções, né, cognitivas, a pessoa precisa aprender caminhos alternativos, formas alternativas que driblem aqueles sintomas e ela consiga executar as coisas dela do dia a dia de maneira mais eficaz. Em que momento o senhor entra com o medicamento? Bom, a medicação, ela passa a ser, pelo menos para o adulto, Sim. ela passa a ser essencial, né? A gente entra com medicação sempre que as terapias, né, não medicamentosas não trazem o benefício O efeito necessário. desejado, né? Mas a gente não espera isso acontecer, porque a primeira linha de tratamento para TDAH em adulto é medicamentosa também. A gente não precisa estar escolhendo ou essa modalidade ou aquela modalidade de tratamento, se a gente sabe que a combinação desses meios é que traz maior eficácia. Como é que estão as drogas? Elas já estão mais evoluídas? Elas já estão mais apropriadas exatamente para esse tipo de comportamento? O que a gente consegue com medicações novas hoje é uma melhora, eu não diria nem melhora da eficácia, né, no tratamento, mas variações que possibilitam um conforto maior na tomada. As medicações mais antigas, elas precisavam ser repetidas, né, ao longo do dia, porque elas tinham um tempo de duração pequeno. Varia de paciente para paciente? Sim, É? a gente pode dividir, né, essas medicações como medicações estimulantes, né, do sistema nervoso central e as não estimulantes. Tá. É engraçado a gente pensar em medicação estimulante, porque você imagina, não, mas se a pessoa é hiperativa, você vai dar uma droga estimulante para ela, Ela vai então virar ela vai subir pelas paredes, vai, né? vai parar na lua, né? E na verdade não é isso. Não é isso. O que a medicação faz é ativar algumas áreas do cérebro que não estão ativas o quanto deveriam e acabam não permitindo que certas áreas do cérebro funcionem de maneira integrada como deveriam funcionar. Então, eu diria assim, uma analogia até simples, né? Por exemplo, a gente tivesse várias lâmpadas aqui no estúdio e elas estivessem todas piscando. Piscando, tá. E você conseguisse consertar isso resolvendo não as lâmpadas, mas o interruptor dessas lâmpadas. Sim. Né? Algo que acione, faça com que aquilo se firme, aquilo se fixe, e você consegue garantir o funcionamento, né, daquelas estruturas que não estavam trabalhando como deveriam. E aí, por exemplo, o medicamento, ele varia de paciente para paciente e como é que Terapêutica o senhor... sempre individualizada. Individualizado. E Isso. como é que funciona isso, os medicamentos para as crianças? Bom, Já que a gente está falando nessa ordem dos medicamentos, vamos aproveitar para falar em relação às crianças, né? tratamento medicamentoso para crianças sempre indicado quando você não tem o benefício com apenas com a psicoterapia. Tá. Tratamento medicamentoso pode se iniciar aos 6 anos de idade, em casos especiais, né, ou dependendo do
do benefício que a criança pode ter em relação à indicação, Sim, né? sim. Até um pouco antes. Mas é errado a gente pensar, né, que porque a criança é pequenininho, ele vai tomar o medicamento, coitadinho remédio dessa forte, criança, né? Geralmente medicamentos. tem essa questão, Que né? existe uma coisa errônea, né, de se pensar, psiquiatras são intrusos na cabeça das crianças. Eles querem só colocar medicamentos na nossa vida, né? Exato. Quando, na verdade, o que a gente está fazendo é evitando que uma condição que traz prejuízo na vida da criança perdure. Quer dizer, você consegue um resultado, você consegue um prognóstico melhor se você faz o tratamento adequado com diagnóstico precoce. Tá. Ô, Alexandre, você, já que a gente está falando de criança agora, queria pegar uma carona aí e voltar em relação ao que você disse, que você tomou consciência do seu problema em relação ao teu filho, né? Sim. Qual era o tipo de comportamento, ou quais eram os tipos de comportamentos que ele tinha e que lhe chamaram a atenção? Na verdade, o Miguel, o nome dele é Miguel, está com 13 anos agora. Um abraço aí, Miguel. Na verdade, ele estava com 5 anos, 4, 5 anos, e na escola a gente recebeu um chamado da professora sobre o Miguel não tinha muita atenção em nada, não gostava de se relacionar com as pessoas, brinquedo, brincadeira, e ela achava que ele tinha algum tipo de transtorno. Ela havia feito um curso bem preliminar na escola, numa escola, a professora dele, e conseguiu identificar algumas questões do Miguel, alguns comportamentos. A minha esposa também já achava que ele não era muito... não era uma criança normal, porque na família da minha esposa, as mulheres fazem amizade até com pedra, conversa com isso, com aquilo, com aquilo outro, faz amizade muito fácil, e o Miguel nunca foi uma criança de se relacionar com ninguém. Sim. Então foi a partir daí, mas assim, nós começamos a correr atrás do Miguel e chegou o seu diagnóstico de transtorno, que ele está no TEA, que chama transtorno de espectro autista, que é um nível de autismo bem baixo. Intelectualmente ele se desenvolve normalmente, mas tem algumas questões comportamentais, e o principal problema dele é empatia e relacionamento. E como comorbidade, como um segundo diagnóstico, veio o TDAH. E aí veio a possibilidade, começamos a conversar sobre esse TDAH e a questão da hereditariedade, né? E por acaso eu comecei a pesquisar, vai num lugar, lê em outro, conversa com alguém, conversa com outra pessoa, e sim, eventualmente, se o seu filho tem mesmo como comorbidade, pode ter vindo de você. E eu a questão é que eu não tinha ideia do que era isso, TDAH. Eu não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar dessa sigla, né? E no final das contas, o que chamou mais atenção foi a curiosidade. Assim, o que é isso? Claro. Se eu tenho. Tem uma coisa, são coisas diferentes. O transtorno do espectro autista, que também é um diagnóstico, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e o TDAH. O espectro autista, ele pode englobar a sintomatologia do TDAH. Quer dizer, não é incomum, uma boa parte, né, dos portadores de transtorno do espectro autista podem desenvolver os sintomas típicos, né, do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, e sem que haja a necessidade de você fazer um segundo diagnóstico. Mas é imprescindível que essas crianças, né, os portadores de TEA, que têm a sintomatologia do TDAH, sejam tratados desse quadro de déficit de atenção e hiperatividade também, né? Quando manifestam esses sintomas, é imprescindível, porque até a chance desses sintomas típicos do TDAH serem mais intensos nessas crianças. Então, é necessário tratar da mesma forma. Não necessariamente a gente precisa ter os dois diagnósticos separados, quando a gente tem, né, uma criança com TEA com um quadro, né, de hiperatividade. Entendi. Já engloba tudo isso aí, né? E aí, Alexandre? Assim, então, em virtude disso, dessa questão do Miguel, a gente começou mais focado nele, né, para tentar ajudá-lo, ia a médicos, ia até a congresso, tentava procurar na internet, falar com alguém. Então, assim, depois de ele estar definitivamente, não diagnosticado porque ele era muito novo, tinha 5, 6 anos, né? Eu comecei a pensar um pouco na questão do TDAH e o que era aquilo, o que eu podia ter, o que aquilo podia ter causado no meu
na minha vida, né? O que significa isso para mim? Significaria isso para mim como adulto. E aí eu comecei a correr atrás, comecei um tratamento não medicamentoso, comportamental, né? E que é basicamente a questão comportamental, você ser treinado. Tá. Você começar a perceber algumas atitudes que você toma, alguns eventos que acontecem, se você tomar consciência disso, parar e tentar mudar o comportamento. Mas, em final das contas, não funcionava. Não funcionava. Foi com uma profissional que eu acho que não tinha quase nenhum tipo de conhecimento, Não tinha experiência no assunto. Tá. Ou seja, foi por uma via totalmente errada. A escola onde ele está hoje está preparada para receber? Está preparada para receber, ele é muito bem tratado lá. A gente tem, por exemplo, uma parceria grande com a escola. A cada 3, 4 meses nós temos reuniões dos médicos dele com o corpo docente da escola, com a diretora. Tem muita discussão, até pouco tempo atrás ele fazia ainda prova um pouco diferenciada, porque tinha prova que ele podia fazer oral, tinha prova que ele podia fazer escrita, mas hoje a gente está chegando à conclusão que isso já está sendo resolvido, já está sendo superado por ele mesmo. Sim. Mas assim, a escola dá um grande suporte e é fundamental nesse processo de desenvolvimento dele. Isso é importante. Eu quero transferir para você, Ronaldo, que aí é o nível educacional, que vai ajudar exatamente no trabalho que vocês já estão lá atrás já realizando, né? A psicologia, o medicamento, mas dentro da psicologia, você acredita que realmente os profissionais hoje educacionais estão preparados exatamente para dar o suporte? Porque não adianta sair da clínica, chegar na escola e os profissionais não estarem preparados para receber, para abraçar essa causa, não? O que você pensa a respeito? Na realidade, todo esse processo, o déficit de atenção, hiperatividade, diagnóstico, é uma batalha que vem sendo desenvolvida para mostrar para profissionais, para profissionais da área de educação, do problema do déficit de atenção. E tem houve momentos em que pessoas não acreditavam no diagnóstico, houve movimentos contrários à existência do déficit de atenção, houve movimentos nossos, até do próprio ABDA, lutando para que fosse realizada a inclusão de alunos com déficit de atenção. E a sociedade tem se mobilizado nesse sentido para fazer com que as autoridades dê uma proteção maior aos estudantes gerais que precisam de um processo de inclusão, que não é só o TDAH, como são as outras áreas também. E isso são, digamos assim, passos que estão acontecendo e que possibilita a gente deslumbrar mais adiante que professores mais capacitados, treinados, conhecendo as variações do déficit de atenção e hiperatividade, possam dar um atendimento melhor e diferenciado aos portadores. Hoje cabe aos professores realmente um processo de conhecimento muito grande nas áreas das patologias em geral, para diferenciar e entender praticamente de uma forma individualizada o processo com a criança. E a partir daí ter instrumentos que a escola, a sociedade vai possibilitar através de cursos, de atualização, fazer com que aquele professor tenha uma relação muito boa com o aluno e aquilo faça com que a criança, o aluno, consiga acompanhar e ter um atendimento mais individualizado. Então é uma batalha que tem começado, tem dado bons passos e resultados, e em breve o déficit de atenção e hiperatividade, como também a dislexia, vão fazer parte do suporte da inclusão na educação. Ronaldo, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mas uma pincelada de cada um, a sua especificamente, em relação ao tratamento. Diagnóstico, tratamento. Para criança e adulto, de formas diferentes, como é que você atua? Olha, o diagnóstico realmente é baseado no conhecimento médico clínico, que ajuda a confirmar uma observação que o próprio profissional da psicologia pode perceber, tanto na criança quanto no adulto. Então, eu costumo dizer que é muito importante um trabalho em equipe com um profissional da área médica, um psiquiatra, e um profissional da área de psicologia, porque isso formata muito melhor o atendimento e a qualidade que isso possa repercutir. Naturalmente, o melhor momento de você ajudar alguém é numa fase inicial. Quando ele for criança, com 10, 12, 15 anos, a gente consegue diminuir e minimizar os conflitos que ele teria no desenvolvimento da idade. Porque você imagina uma pessoa com 10 anos, 12 anos sendo tratada, ela tem muito menos prejuízo do que uma pessoa de 30, 40 anos. Então, isso facilita o processo
facilita com que o jovem tenha uma adaptação à sociedade muito mais tranquila e com menor grau de conflitos. Então, são jovens que não estariam tão traumatizados pelo próprio transtorno que sempre vão carregar. Então, quanto mais precoce for esse tratamento, melhor. E na idade adulta não há problema algum, a gente também trabalha com isso, demorou um pouco mais para chegar a esse diagnóstico de conhecimento, mas a gente também está lutando para que esse conhecimento, um programa como esse seu, possibilite que a população tenha conhecimento dessas informações e aquilo sendo uma luzinha na cabeça quando tiver alguma coisa que possa ser semelhante a isso acontecendo com algum membro da sua própria família. Então, eu acredito que nada melhor do que a informação. A informação salva. Sem dúvida. Quanto mais, melhor. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a vocês. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que Quer deixar uma dica aí para os pais, né, para as crianças, para os adultos também? Bom, havendo dúvidas, né, identificando sintomas, o que eu digo para esses pais é para que eles não fiquem na suposição ou tentando só imaginar assim, mas ele é igual a mim quando eu era pequeno, eu era do mesmo jeito. Se a gente for lembrar que existe uma herdabilidade grande, maravilha. Pode ser que não exista só um hiperativo na família, só um portador de TDAH. Vamos lembrar o seguinte, né, que aquela criança, caso ela seja portadora, ela mesma vai perceber isso, né, a diferença dela para os demais. Pode ser que ela se torne uma pessoa que se cobre muito, se exija demais, perceba as dificuldades e não é incomum que ela aprenda a ser autoexigente com um pai que de repente carregou uma mãe, né, que carregou as mesmas características, sofrimentos parecidos e vai projetar naquela criança todas aquelas expectativas que também estavam os fizeram sofrer, né? Havendo dúvidas, né, que procure profissional, que procure saber mais a respeito, né, não deixar o preconceito regrar a vida daquela criança, né, ou mesmo do adulto. Maravilha. É um papo muito bom que merece uma segunda oportunidade. Ok. E teremos aqui. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Manda um abraço pro seu filho também. Tá Miguel e Juliana, porque senão eu vou apanhar em casa. Um abraço. Um abraço para você também, que nos acompanhou até esse exato momento. Muito obrigado pela sua importante audiência. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau. Vale a pena. Muito bom,